CBN Campinas. CBN, Café com Política. Faltando 15 minutos para as 11 horas da manhã, muito bom dia para você, Bruno Silva. Não temos Bruno Silva. Derrubou o café. Acho que derrubou o café na camisa. Mas tudo bem. Vamos tentar fazer a velha e querida ligação telefônica a Bruno Silva para a gente poder discutir as questões da política. Ainda que a política regional esteja no recesso, né? A política nacional, como você está ouvindo durante toda a programação, está em ebulição. E a política internacional e econômica também em mais ebulição ainda, né? Por causa do Donald Trump. Então, estamos vivendo dias tempestuosos, eu diria pra você, Thalita Souza. Estamos vivendo dias aí de muita preocupação, de muita angústia, né? O Valmir Bortoleto tá tentando fazer o contato ali com o Bruno Silva, mas antes disso, Thalita, eu só queria comentar uma coisa aqui da nossa cidade. Claro. Não sei se você percebeu, a gente falou muito sobre a questão dos ônibus. Sim. Né? E agora tá aparecendo um monte de vereador querendo ser o pai dos ônibus novos. Ah, é? Tô vendo muita movimentação nesse sentido nas redes questão sociais. de quem ali organizou o quê? Então, tá muita gente achando que é o pai da matéria e tá bem longe disso, viu, gente? Não fica caindo nesse papo, não, porque não teve vereador nenhum que fez alguma coisa a respeito, tá? Nenhum. Ninguém fez um protocolo, ninguém fez uma checagem mais interna, ninguém fez qualquer operação no sentido, tá? É só um recado, é apenas um recado, apenas um ponto. Contato com Bruno Silva retomado. Bruno, muito bom dia pra você. Olá, gente. Um sustinho nessa quinta-feira. Pois é, gente, a quinta-feira chegando, né? Porque às vezes o sistema já quer entrar de férias, né? Pois é, já estamos em julho. Acho que o sistema foi junto com a Sandra. Acho que aproveitou e já foi junto com a Sandra para as férias. Ô, Bruno Silva. Vamos lá. Antes, a gente tem um tema aqui regional para comentar, mas antes disso, ô Thalita Souza, a gente estava comentando aqui fora do ar, até ouvindo o repórter CBN, aquela questão do Trump resolvendo ir contra 25 de março. Né, Thalita? Exatamente, Bruno. Uma investigação ali comercial contra o Brasil com foco ali em supostas falhas na proteção de direitos da propriedade intelectual. O que foi isso? Conta pra gente. Tem a 25 de março no meio também. Tem o Brás no meio. Né? O que é tudo isso? Esclarece pra gente. É um susto, né? Porque a gente olha ali de inicialmente, né? Uma investigação da 25 de março, né? O que seria tudo isso, Bruno? Ô Thalita, Felipe, eu acho que o que está precisando de uma investigação é alguém que vá mais a fundo no cérebro do Trump para ver o que está acontecendo. Se é que vai achar alguma coisa lá. Pois é, gente, porque olha, tá difícil, né? Cada hora ele tenta achar um bode expiatório diferente, ele tenta colocar ali um problema que não existe ou criar algum tipo de subterfúgio para justificar os devaneios e as sandices dele, né? No final das contas, a gente sabe que, infelizmente, ali naquela área comercial, tem muitos produtos que não são produtos originais, né? Então, sim. Quer dizer, você tem uma série de produtos. Não vamos ser ingênuos também, né? Oi, não vamos ser ingênuos de achar que não tem, né? Não, lógico. E aí começa essa história de propriedade intelectual disso, daquilo, de quem é dono da marca, de que deveria combater pirataria e não sei o quê. Então, assim, parte do que ele está falando está errado completamente, né? Do ponto de vista dessa coisa de fraudade, utilizar pirataria e etc, né? Mas, gente, esse é o tipo de problema tão menor diante daquilo que a gente está, de fato, tendo que discutir e falar hoje de maneira séria envolvendo a relação entre os países. Então, me parece muito mais o seguinte: o Trump continua dando mais corda, né? Continua, de alguma forma, tentando apertar a coisa mais para criar uma desculpa para poder continuar em evidência no cenário internacional. E isso passa, sobretudo, por essas tarifas tresloucadas dele, de maneira indistinta para diferentes países, tentando atingir, sobretudo, os BRICS, né? Basta acompanhar o movimento. Por que o Brasil? Porque, de alguma forma, o Brasil é um país que tem uma lógica de dependência um pouco maior de importação de certos produtos tecnológicos, de certas questões relacionadas a medicamentos, né, insumos. Você pega aí da fabricação de carros. Então, assim,
você tem produtos que vêm de lá para cá, que são importantes e relevantes para a nossa economia e que, portanto, em tese, a gente teria um prejuízo um pouco maior do que eles necessariamente lá. Mas para ambas as economias é extremamente ruim essas tarifas. Ele pegou o Brasil, né, para Cristo, vamos dizer assim, de modo mais explícito, porque com a China ele não consegue manter essa queda de braço de maneira tão recorrente o tempo todo. Então, hora ou outra, ele vai anunciar uma tarifa, dali a pouco ele volta. Aí ele vai anunciar algo, faz uma pressão para poder se manter em evidência no cenário internacional e recua. Agora, o Brasil, como é um jogador mais tranquilo nesse cenário internacional, mas recentemente teve encontro dos BRICS, teve uma série de outros fatores, então ele tenta de alguma forma desgastar a partir do Brasil essas relações do plano internacional. Mas ele chegou a anunciou agora tarifa para a Rússia, que já está com uma série de embargos, vem anunciando de novo novas tarifas para a China, fica gerando toda essa confusão e, no final das contas, a última preocupação dele é, de fato, com a economia dos Estados Unidos. Porque, veja, no mundo global como o nosso, não faz nenhum sentido esse protecionismo de maneira indistinta, sem critério, sem um tipo de argumento mais sólido, consistente. Então, é mais para gerar rebuliço político do que qualquer outra coisa. Agora, vamos combinar. Você acha mesmo que ele vai conseguir fechar 25 de maio? Você acha que ele vai conseguir acabar com o Brás? Não, a gente para, né? Claro. Para, né? Isso aí não para, né? Para. Isso aí é o tipo de coisa que não existe, né, o Felipe? Ele não está conseguindo nem resolver os problemas internos dos Estados Unidos. Ele prometeu uma série de empregos lá para os norte-americanos que ele não consegue entregar. E ele não consegue entregar por uma razão óbvia. Porque esse mundo global, tal como ele está, quem foi o maior responsável por organizá-lo dessa forma foi o próprio Estados Unidos. Então, os outros países, eles surfaram nessa onda de globalização, de internacionalização das economias, de importação daqui, exportação de lá, todo mundo foi jogando o jogo, no final das contas. E hoje ele quer propor medidas protecionistas ao século XVIII dentro de uma economia global. Então, assim, ele está desesperado, na verdade. Para mim, me parece muito mais o seguinte: os Estados Unidos, dia após dia, vem mostrando ao mundo que está tendo uma dificuldade muito grande de se manter relevante, sobretudo do ponto de vista econômico, diante da ascensão e do crescimento chinês, que é cada vez mais consistente. Eu acho que esse é um dos grandes fatores. Os Estados Unidos só se mantém ainda dando as cartas no mundo da maneira como ele faz por dois fatores. Primeiro, o dólar, que ainda é uma moeda muito forte, é uma moeda mais responsável pelas transações e afetam as bolsas do mundo inteiro, e as suas forças armadas. Conforme ele vai colocando esses dois elementos em risco no planeta, vai perdendo credibilidade, vai perdendo confiança, e tudo isso já apontou para algo que, hoje em dia, qualquer investidor fica com o pé atrás. Quem em sã consciência vai investir nos Estados Unidos de modo consistente, contínuo, diante de uma indecisão como essa? Então, muitas das empresas, muitos dos ativos têm se deslocado para outros lugares do mundo. E, obviamente, que isso surge uma oportunidade para que outros países emergentes, como é o caso do Brasil, da China e de outras potências, Índia, etc., aproveite desse deslize do tio Sam, do grande irmão, né, da grande potência, para de alguma forma poder alavancar o seu desenvolvimento interno. Então ele fica criando essas dores de cabeça, né? Acho que o governo brasileiro está agindo corretamente, na base da diplomacia. Hoje teve aquela carta do Alckmin, né, assinada junto pelo Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, para tentar pacificar essa história toda. Até vai trazer muitos prejuízos se isso de fato for implementado no curto e médio prazo para a nossa região, para o interiorzão aqui do estado de São Paulo, onde você tem a força do café, a força da citricultura, a força da produção de proteína bovina. Então, acho que não é interessante se manter dessa forma, né? Mas vamos ver o que vai sair daquela mente perturbada. Pois é, próximos capítulos dessa novela. Ô Bruno, vindo aqui mais pro nosso localzinho, né? A gente fala muito sobre a questão dos moradores em situação de rua, do aumento dessa população, das políticas públicas ou da falta de políticas públicas nesse sentido. E o Kevin Camara tá chegando com uma reportagem. Autoridades estão discutindo a criação de uma política regional para dar moradia às pessoas em situação de rua. O plano deve contar com um financiamento proporcional a cada cidade. Vamos ouvir a reportagem e já quero ouvir o Bruno a respeito. Campinas sediou na última segunda-feira a primeira reunião entre gestores públicos e especialistas em assistência social e habitação para implantar o programa Housing First. A iniciativa, que em português significa Moradia Primeiro, é do Conselho de Desenvolvimento da RMC e tenta articular um conjunto de ações para garantir moradia às pessoas em situação de rua. O novo programa se inspira em exemplos já desenvolvidos na América do Norte e em países europeus como Finlândia, França e Portugal. Dos 20 municípios da região,
16 enviaram representantes para uma discussão inicial sobre um diagnóstico dos serviços públicos que já existem para abrigar a população em situação de vulnerabilidade. Os debates foram conduzidos pelo governo do estado, que esteve presente na figura do subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Polici Neto. Muito vem se discutindo no Brasil e no mundo como trabalhar estas populações, o lar, a fortaleza que protege a família, que protege o indivíduo, né? Imagina chegar no final do dia e você não ter um chuveiro para banhar o corpo, você não ter uma cama para descansar e recuperar as energias para o dia seguinte. Polici Neto destaca que a região de Campinas reúne qualidades como um forte arranjo institucional que pode beneficiar a implantação de programas sociais voltados às pessoas em situação de rua. Então, tinha um recurso depositado no fundo, tinha um conselho de desenvolvimento bem estruturado, tem uma agência de desenvolvimento que pode performar a partir de um programa bem redigido, e tem algo que eu preciso contar para vocês que surpreendeu a todos, uma organização municipal de atenção básica à assistência e desenvolvimento social muito eficiente e que dialoga entre si. O subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano afirma que as medidas devem estar melhor estruturadas dentro do período de 1 mês. E a gente tem aqui a confiança, a gente vai poder voltar aqui com o programa já redigido, com ele aprovado no nosso conselho, com o TR, que é o edital buscando serviços especializados complementares a essas redes municipais que a gente já tem, e aí iniciar o programa até o final desse ano e, sem dúvida nenhuma, poder começar a colher, já no final do primeiro semestre do ano que vem, os primeiros resultados de um esforço de 20 municípios mais no governo do estado. Na nossa região, a principal base de financiamento será o Fundo de Desenvolvimento da RMC, que será abastecido proporcionalmente por cada cidade, conforme o nível do IDH e a capacidade de arrecadação de cada uma. De Campinas, Kevin Camada. Entrevista do subsecretário ao estúdio CBN ontem com a Tayla Ramos e o Marco Guarizo. O nome do programa não se pretende usar o nome em inglês, né? Housing First. A tendência é que o nome do programa seja Moradia Primeiro, tá? Esse é o nome que está sendo aí mais ventilado. Agora, Bruno Silva, é uma medida interessante se for do jeito que está sendo planejado. Pois é, pode ser muito interessante. Eu acho que você resumiu tudo, né, Felipe? Pode ser muito interessante se for executada tal como o projeto está posto, né? Vamos lembrar que essa questão da população em situação de rua, ela é um problema que muitos dos municípios lidam localmente, mas ela tem um impacto regional como um todo, né? Você vai lembrar que antigamente, infelizmente, era muito comum uma prática, né, aqui, principalmente tudo aqui pelo interior, de alguns prefeitos colocarem parte dessa população de rua dentro de vans, de carros, ônibus e mandar para outras cidades. Não diria que era muito antigamente não, viu? Recentemente nós tivemos casos assim. Então, exato. O que é um drama. Mas antes, eu digo assim, antes era mais generalizado, né? Antes era algo que a gente via assim, de modo mais massivo, né? Infelizmente. E aí o que acontece? Se o problema é um problema de caráter regional, não tem sentido uma cidade resolver ou tentar buscar envidar esforços para resolver sozinha. Claro que cada um tem o seu projeto, cada um tem as suas políticas públicas, cada secretaria de assistência, algumas são mais estruturadas, outras menos estruturadas, algumas levantam informação de modo mais preciso, tem uma espécie de censo dessa população, faz o acompanhamento, outras não. O fato concreto é um tipo de problema que não dá para você resolver por uma única via, porque as razões que levam a essa situação de rua, elas são muito variadas, né, Felipe? Elas podem envolver dependência química, elas podem envolver as questões emocionais, elas podem envolver uma dimensão econômica de perda de trabalho, ela pode envolver problemas de estrutura familiar, né? Então, assim, as causas são múltiplas, vamos dizer, que leva a isso. E resolver esse problema implica necessariamente em articular um volume um pouco maior de políticas e serviços. Por exemplo, às vezes você precisa da Secretaria de Assistência garantindo num primeiro momento uma moradia para essa pessoa, um abrigo decente, ao mesmo tempo colocando ela em contato com a dimensão do mundo do trabalho. Às vezes você precisa de um acompanhamento psiquiátrico e um tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. Então, fazer esse tipo de esforço envolve, às vezes, um esforço que tem que ser regional e que pode ser mais interessante para poder resolver minimamente esse problema de uma maneira mais interessante do que hoje a gente vê, que é muito mais medidas paliativas do que medidas efetivas, né? É isso. Bruno Silva, amanhã temos mais.
amanhã, nesse bate-horário, nesse bate-canal. O a gente bate-horário eu já volta, né? não Quer dizer, sei. nessa bate-estação, né? Nessa bate-estação sim, mas o bate-horário eu não sei. É muito possível que o Bruno Silva amanhã esteja com a gente um pouquinho mais cedo, lá por volta das 9h40. Então, perfeito. Então, você já antecipou aí, a gente Isso. entra mais cedo amanhã. Eu já discuti isso. Ajuste aí o relógio. Isso não. Gente, eu já discuti isso com o Bruno, tá? Eu não tô pegando ele de surpresa totalmente, não, tá? Só pra ficar Não, claro. é só uma brincadeira mesmo, pra gente poder inserir o assunto no ar. É assim, isso. sabe? É isso. Isso.